Quanto custa fazer 10 hectares com a cultura da soja? Será que dá lucro? E será também que tem alguma forma da gente economizar para conseguir uma maior lucratividade? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando a você para deixar o like, se inscrever no canal e também comentar aqui abaixo de que cidade você fala. Assim você nos ajuda o YouTube a recomendar mais nossos vídeos, chegar para mais pessoas, beleza? Então esse é um tema muito importante e a gente vai dar números aqui, tá? Quanto que custa fazer 1 hectare, quanto que custa fazer 10 hectares. E também para você avaliar, ver se vale a pena ou não, se dá lucro e também algumas oportunidades de economia. Né? A gente atende vários produtores aqui de soja na nossa consultoria, então a gente acaba recebendo também vários orçamentos aí para se fazer uma lavoura. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da soja. Você que está pensando em investir na soja ou às vezes é o primeiro ano, comprou uma área nova e quer colocar soja, olha... Particularmente, eu acho que é uma boa opção para propriedades rurais médias a grandes, tá? A pequena propriedade rural pode ser colocado soja? Com certeza pode. Porém, a gente tem que ter uma técnica muito maior, tem que ter um controle muito maior. A propriedade média, quando eu estou falando propriedade média, é aí 100 hectares, 80 hectares de soja, né? 80, 100, 200 hectares já seria uma propriedade média. Então, se der algum problema, a gente tem uma margem de manobra ainda, né? Consegue trabalhar um pouco. Agora, a propriedade pequena, às vezes, se ela for muito pequena, principalmente, se der algum problema, a gente pode ter prejuízo. E aí seria mais interessante investir em outras culturas agrícolas. Existem excelentes opções, depois a gente pode falar também sobre isso. Outra coisa que é interessante é a soja, porque ela é adaptada a praticamente todos os solos brasileiros. Então se consegue ter uma excelente produtividade no Pará, na Bahia, no Maranhão e aqui no Sul. Então não existe, principalmente nos últimos anos, né? O produtor do Sul não produziu muito mais do que o produtor do Nordeste ou o produtor do Norte. Se a gente trabalhar bem o solo, principalmente a fertilidade e plantabilidade, a probabilidade de conseguir uma alta produtividade é muito alta, pessoal, muito alta mesmo. Então, para vocês terem uma ideia aqui, como é que fica a divisão de gastos? O adubo, ele compõe aí de 30% a 60% do gasto total da implantação de uma lavoura, é um gasto bastante elevado, por isso que eu bato na tecla da fertilidade do solo. Porque quando você vai numa cooperativa, você vai numa agropecuária, eles não vão bater tanto em cima da tecla do adubo, do fertilizante ou da fertilidade do solo. Por quê? Porque não tem uma margem de lucro tão alta em cima de adubos e fertilizantes. Então o foco vai ser maior em produtos. E o produtor, parte dele também, entender um pouquinho mais disso. Não utilizar aquela dose padrão lá, vou pegar o 0,20-20, 2,23-23, né? Enfim, aqueles formulados padrão e colocar uma quantidade X de adubo lá. 8 sacos, 9 sacos por hectare. Não, a gente tem que estudar o solo. E aí existe uma possibilidade enorme de redução de custo. E quando eu falo de redução de custo, também é mais dinheiro no bolso do produtor. Então de 30% a 60% do custo é com adubo. O adubo é o maior gasto. Depois vem a semente com 10% a 20%. Então hoje 1 quilo de semente de soja aí tá custando de 8, 9, 10 até 14 reais, dependendo da cultivar e da tecnologia, o quilo, tá? Só para que vocês tenham uma ideia. Os produtos fitossanitários, e aí é bastante variável mesmo, porque dependendo do manejo que você vai tomar. O maior gasto é com os herbicidas, por isso que deve ser feito um bom manejo cultural ali, né? Existem várias técnicas que a gente pode estar utilizando, porque boa parte desse gasto com fitossanitários é com herbicidas. Fungicidas e inseticidas, eles compõem bem menos dos gastos. E aí a colheita é o seguinte, dependendo da região, o produtor não tem equipamento para colher, então ele tem que pagar alguém para colher. Dependendo da região, esse gasto é variável de 8% a 11%.
Aqui na minha cidade é de 10% do que foi colhido vai para quem colhe, né? Para o serviço da colheita. Numa cidade vizinha minha aqui é 8%. E aí você pode ver na tua região. Jonathan, mas eu tenho equipamento para colher. Tá, mas em alguns casos o produtor tem que pagar a manutenção do equipamento, ele tem que pagar o seguro, né? Ele tem que pagar às vezes uma parcela do financiamento. Então mesmo assim ele vai ter que incluir nos gastos dele a colheita, né? O operacional, e aí o operacional é variável, o operacional tem várias coisas. Alguns produtores têm que pagar funcionário, né? Tem que pagar o óleo diesel, tem que ter alguns gastos adicionais aqui, né? E os gastos administrativos. Então não é só, tem muito produtor que eu conheço que ele vê aqui, eu gastei tanto de adubo, tanto de semente, tanto de produto fitossanitário. Deu um ano de seca, produziu um pouco menos, e aí ele acha que teve lucro, mas a conta dele não fecha, porque ele não incluiu gasto operacional, gasto de colheita, gasto administrativo. E aí o gasto administrativo é arrendamento de terra, quando tem, tá? O seguro, o projeto agrícola, que muitas vezes ele tem que fazer. Então o seguro, por exemplo, se for uma área não irrigada e zoneada, plantada na época certa, de 6 a 7% do valor financiado. Tem os juros também do custeio, que é de 6 a 7%. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de ser feito as contas, tá? E aqui, pessoal, é para que vocês tenham uma ideia para quem acompanha o canal, quer começar a plantar, tá? Ou já planta e quer ter uma ideia para melhorar. Mas eu não posso estender isso a todo o Brasil. É diferente, eu estou no sudoeste do Paraná, mas você pode estar no Amazonas, você pode estar no Mato Grosso, na Bahia, e a realidade ser um pouco diferente. Então adapta a tua condição aí. Então a semente hoje é aproximadamente 50 quilos por hectare, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da densidade a ser utilizada. Um gasto de R$700 por hectare. O adubo aproximadamente 8 sacos, então 1.900. 8 sacos de onta é padrão? Não. Como vocês vão ver aqui, a gente pode gastar 5 mil por alqueire ou pode gastar 2, 3 mil por alqueire. Por isso que eu bato na tecla de se utilizar o conhecimento, uma análise de solo, porque a gente tem um potencial de economia que muitas vezes pode ser de R$1.000 por hectare, R$1.500 por hectare, só pela questão da fertilidade. Enquanto que produto fitossanitário e semente não tem tanta margem de economia assim, né? Então vamos lá. Os fitossanitários, eu coloquei aqui R$900. Boa parte desses 900 é com herbicidas, como eu falei. Vai ter que gastar um pouco com inseticida, adjuvante, vai ter que gastar com fungicida, mas não é tão grande. Então herbicida. Se você fazer um bom manejo cultural, né, do período de entre safra, um bom manejo outonal, que a gente chama aqui, existe uma boa probabilidade de reduzir os gastos com herbicidas também. O total ficaria em R$3.500, que eu estimei aqui, tá? Só que existem esses outros gastos adicionais. Então, com o seguro agrícola, como eu falei, com o óleo diesel, que se estima mais ou menos em já 1, 2 sacos por hectare de gasto com óleo diesel operacional. Deu um problema no trator, tem que arrumar. Então, pode colocar tranquilamente aqui, 10 sacos. Mais 10 sacos além desses 21 que eu estou estimando aqui com semente, adubo e fitossanitário, né? Vai entrar 1, 2 sacos de óleo diesel, vai entrar mais 2, 3 sacos ali de seguro, vai entrar um pouquinho do que você vai perder, enfim, 10 sacos é um valor razoável, talvez dê um pouquinho mais do que isso de custo ainda por hectare. Então a gente fechou aqui mais ou menos 31 sacos por hectare de custo, tá? Como eu falei, pode adaptar aí para a tua região, para a tua realidade também. Isso aqui eu estou fazendo com base nos orçamentos que a gente recebe aqui na nossa consultoria, um orçamento médio, né? Então o retorno aqui, sem o arrendamento. Aí com o arrendamento é uma outra lógica. E o produtor tem que, né, pensar muito bem aí, às vezes se vale a pena área arrendada, área pequena arrendada, tá? Fazer as contas, colocar na ponta do lápis. Então, sem o arrendamento, 31 sacos por hectare de custo. Vendendo a 160 o saco da soja, a gente vai ter um gasto
de R$ 4.960. Pode dar um pouquinho mais ou pode dar menos também, dependendo da técnica, do conhecimento do produtor, da negociação, da onde que ele vai pegar os produtos. Então teria um gasto por alqueire. Eu sei que tem muito produtor que me acompanha e gosta de trabalhar por alqueire. Quando eu falo alqueire, eu estou falando em alqueire paulista, que é 24.200 metros quadrados. Mas tem alqueire baiano, alqueire mineiro também, outras unidades de medida. Eu gosto mais hectare porque é mais padrão, né? 10 mil metros quadrados. Então, com uma produção aqui de 65 sacos por hectare, daria aí 3.800, né? 3.800 quilos. Eu vou ter uma receita bruta de R$ 10.400. Jonathan, dá para produzir mais do que 65 sacos por hectare? Dá para produzir mais, né? Chega-se a 70, 75, se dá um ano bom chega a 80 sacos por hectare, mas a gente não pode contar também com o melhor dos mundos para fazer as contas, né? Tem que contar com um cenário realista, e 65 sacos por hectare é um cenário realista para boa parte do Brasil. Nessa configuração que eu passei para vocês aqui, sem arrendamento, gastando 4.900 por hectare, produzindo 65 sacos, o lucro líquido potencial é de 5.440. Mas presta atenção, isso aqui é número liso. O que é o número liso? É colocado no papel. Às vezes, no decorrer da safra, vai aparecer um problema que faça você gastar mais e esse retorno líquido seja menor. Então tome cuidado com isso. Não é para desanimar ninguém aqui, tá? Mas é a realidade do que a gente vê. Isso aqui é o número liso. A gente está estimando 31 sacos por hectare de custo, que não é nada nem fora, é um número, de certa maneira, conservador, realista também, tá? Que vai chegar a um lucro líquido por hectare de 5.440. Então, se fosse um talhão de 10 hectares, um lucro líquido de 54.400, né? 54.400, tá? Dá para economizar? Dá para economizar porque se o produtor economiza, mesmo se der um ano ruim, ele tem uma capacidade de ter uma lucratividade boa. Ao invés dele empatar, ele vai ganhar um dinheiro, né? E eu já vi vários casos assim. Então, sim, os principais pontos de economia, presta atenção aqui, é conhecimento, fertilidade do solo e manejo cultural de plantas daninhas, tá? Conhecimento, o produtor saber o que ele está fazendo, fazer as coisas na época certa. Não é porque fulano falou que tem que utilizar tal produto que o produtor vai toda semana entrar lá para controlar percevejo ou para controlar uma praga ou para controlar ferrugem, por exemplo. Não, ele tem que saber o que ele está fazendo, se realmente é necessário aquela utilização, aquele manejo que ele está usando. Aqui na nossa região é muito comum o produtor ele ter padronizado, né? Chegou ali no período reprodutivo, depois que está no enchimento das vagens, ele fazer muitas aplicações de produtos para controle de percevejo, para controle de ferrugem, que não seria necessário. Tem que ser feito um uso racional, é extremamente importante. Outro ponto, fertilidade do solo, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa tabelinha que nós fizemos para um produtor da nossa consultoria. Então ele tinha uma opção padrão com 2,23,23. Isso aqui eu coloquei por alqueire, né? Que é mais fácil para o produtor da nossa região entender por alqueire do que por hectare. Porque todo mundo fala por alqueire, produziu tanto por alqueire, 150 por alqueire, 160 por alqueire, é tudo assim. Então aqui ó, 2,23,23, a quantidade por alqueire de 839 quilos, o custo R$5.026, tá? Isso aqui é variável também, dependendo da semana o preço do adubo se altera, né? Opção número 2, com cama de frango e com MAP. Por que em muitos casos dá para ser feito isso? Porque o produtor, todos os anos anteriores, ele fazia uma adubação padrão, geralmente com mais adubo do que seria necessário. E aí ele tem um nível lá muito alto ou alto de potássio, que ele não precisa jogar aquele tanto de potássio que todo ano ele vem utilizando. Inclusive, um excesso de potássio pode ser prejudicial também para a disponibilidade de outros nutrientes. E aí, quando a gente pega uma consultoria, o que a gente faz? Analisa como é que está a análise de solo dele, né? E verifica o que ele precisa utilizar para disponibilizar a quantidade de nutrientes que a cultura está precisando.
E em muitos casos, principalmente daqueles produtores que vinham fazendo uma adubação padrão todos os anos, é possível economizar, né? Agora, e aquele produtor também que está em uma área de abertura, extremamente importante que ele faça uma análise, porque aí a gente consegue saber quanto que ele vai utilizar, sem colocar menos e sem colocar mais. Na segunda opção era com cama de frango, 6.700 quilos por alqueire, um custo de R$ 1.340. E com MAP na linha de semeadura. MAP, né, tem nitrogênio ali que não seria necessário para a cultura da soja, mas tem o fósforo numa alta concentração também, que acaba valendo a pena. Então a dosagem de 148 quilos, um custo de R$ 1.036. Essa segunda opção eu estou colocando a mesma quantidade de nutrientes que essa primeira opção, tá? Só que nessa segunda opção, o custo total da adubação vai ser de 2.300, nessa primeira de 5.026. Muitos casos, em muitas áreas é possível fazer isso. Jonathan, então eu vou trocar o meu adubo formulado por cama de frango. Não, calma lá. Primeiro, você tem que analisar como é que está o teu solo, níveis de nutrientes e saber quanto de nutriente que tem na tua cama de frango, tá? Quanto que tem ali? Olha, vou colocar uma coisa bem prática que não tem livro, não tem artigo por aí na internet nem nada. Melhor do que cama de frango para a cultura da soja seria uma cama de poedeira, porque tem bastante fósforo e tem menos nitrogênio. Cama de frango tende a ter mais nitrogênio e menos fósforo. Com essa adubação, o produtor ele conseguiu colocar no bolso dele 17 sacos por alqueire. 17 sacos por alqueire por utilizar essa segunda opção aqui. Tá, pessoal? Então, é muito importante. Por quê? Conhecimento de fertilidade do solo, conhecimento da área, do que pode ser feito também, para não deixar o dinheiro na revenda, na cooperativa, mas deixar na propriedade rural, como eu sempre falo, faz girar a economia local e, enfim. Se você precisar da consultoria do canal AgroBrasil, tem um link aqui abaixo, é só nos chamar no WhatsApp. E também, se você quiser aprender tudo sobre a cultura da soja, nós temos aqui um curso sobre a cultura, né, que vai desde lá do pré-planejamento até a colheita, passando por todas as fases importantes. Inclusive, tem uma aula específica lá que a gente fala sobre adubação com cama de frango, né, comparativamente com adubação mineral. A gente fala sobre produtos, sobre manejo ao longo do ciclo. Enfim, tá um curso bastante completo. Vou deixar um link aqui abaixo também para você conhecer. Um forte abraço, até uma próxima e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.